Oi, crianças! Tudo bem? Sétimos anos. Vamos para nossa sexta aula aqui na atividade online, né? E, pessoal, vou pedir mais uma vez para vocês, assistam a videoaula até o final, para vocês ficarem com a explicação, tá? Leiam também o texto que eu mando sempre, porque tem muita gente que fica com dúvida porque não faz atividade na semana. Eu mando sempre nos dias de aula e nos horários de aula, tá? Outra coisa, assim que terminar de assistir o vídeo, curte o vídeo, porque eu acho que nem todo mundo está assistindo. E não é atividade opcional, faz parte do ano letivo, tá? Então é isso. Essa semana a gente saiu um pouco do Anderson, né, que eu adoro, vocês sabem, a gente trabalhou bastante ele, mas eu vou para um cara que começou bem antes dele, que é o pai praticamente dos contos de fadas, tá? Ele se chama Charles Perrault, tá bom? Vamos lá então, dar uma olhada na atividade. A atividade que eu vou mandar para vocês é essa aqui, gente. Sétimo ano, aula 6, literatura infantil juvenil, Charles Perrault. Então, ele é de 1628, tá? Até 1703. Ele foi um escritor e poeta francês do século XVII, que estabeleceu bases para um novo gênero literário, o conto de fadas, além de ter sido o primeiro a dar acabamento literário a esse tipo de literatura, o que lhe conferiu o título de pai da literatura infantil. É importante a gente salientar aqui, gente, que assim, cada época que a gente vive, você tem um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, e um jeito de ser criança. A criança, um tempo atrás, não era vista da mesma forma com que a gente enxerga a criança hoje, tá? Então, muitas vezes, os contos mais antigos, eles são bem mais pesados, aterrorizadores, porque entendia-se que a criança era birrenta, que ela não obedecia, que ela precisava ser corrigida, né? Então elas tinham muitas vezes o objetivo de colocar medo na criança, tá? E as histórias do Charles Perrault, elas são bem assim, elas são bem pesadas, tá? As suas histórias mais conhecidas são Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Cinderela, Barba Azul e O Pequeno Polegar. Acho que todo mundo conhece todos esses, né? Em 1795, já idoso, ele resolveu registrar as histórias que ouvia da sua mãe nos salões parisienses. O livro publicado em 11 de janeiro de 1697, quando contava quase 69 anos, recebeu o nome de Histórias ou Contos de Tempos Passados com Moralidades. Sempre tinha uma moral no final dos contos. E uma coisa que ele fez e que os irmãos Grimm, que nós ainda não trabalhamos, mas vamos trabalhar, também fez, foi isso aqui, ó. Ele pegou histórias orais que a mãe dele ouvia nos salões parisienses e colocou, né? A mesma coisa aconteceu com o folclore aqui do Brasil. Pessoas vão ouvindo histórias e depois alguém vai lá e escreve uma narrativa, escreve um conto a respeito, tá? Então o Charles Perrault foi o primeiro a fazer isso com a literatura infantil juvenil. Depois vieram os irmãos Grimm, que nós vamos trabalhar provavelmente na próxima aula, tá? Esse livro, gente, do Charles Perrault, foi conhecido como Contos da Mamãe Gansa. É um clássico realmente mundial da literatura infantil juvenil, por isso que ele é considerado pai da literatura, tá bom?
A publicação rompeu os limites literários da época e alcançou um público de todos os cantos do planeta, além de marcar um novo gênero da literatura, tá? Que é o conto de fadas. Ao fazer isso, tornou-se o primeiro a dar um fim literário a esse tipo de história, antes apenas contadas entre as damas dos salões parisienses. Então, o que ele faz? Ele pega as histórias que todo mundo sabia, assim, mais ou menos, e ele coloca no papel, de uma forma, né, que ele tem escrito, tá bom? Gente, aí, olha, eu coloco pra vocês, hoje nós não vamos trabalhar nenhum especificamente. Eu acredito que nós vamos trabalhar pelo menos uma história dele, tá? Na íntegra, tá? Mas eu tenho que escolher, porque algumas realmente são muito pesadas, até para a idade de vocês, apesar de ser de conto de fadas, né? Ele escrevia, as coisas que ele escrevia, muitas vezes eram pesadas demais, né? Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho dele, a versão dele, não dá para contar aqui para vocês têm que crescer um pouquinho mais, tá bom? A Bela Adormecida também tem umas coisas bem pesadas, então tem que saber bem a versão que a gente vai trabalhar. Eu acredito que eu queira trabalhar com vocês a Cinderela na próxima aula, mas eu vou pensar, depois eu falo para vocês. Por enquanto, o que eu quero que vocês façam? Ó, na edição original dos contos da Mamãe Gansa, tinham 8 histórias, que são as primeiras que foram publicadas. Vamos lá. Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela, Henrique o Topetudo e O Pequeno Polegar, tá? Aqui eu coloco disponível que é o site de referência para quem quiser ler sobre ele, né? Da onde eu tirei o texto, tá bom? Atividade. Eu quero que vocês escolham uma dessas 8 histórias do Charles Perrault, tá? Escolhe uma da primeira edição e faz um desenho inspirado, tá? Eu não trouxe ainda o texto original para vocês, né? Por esses motivos que eu já falei. Então vai ser realmente da imaginação de vocês. Escolhe um dos textos, faz o desenho e manda para mim. Gente, quando vocês forem mandar atividade para mim, ou vocês mandam no horário da minha aula de manhã, ou vocês mandam para mim depois do 12:30, tá? Sempre no grupo. Porque, gente, eu tenho todas as salas do SEMO 5, do São Gabriel. Já pensou se todo mundo começar a mandar para mim particular? Eu não dou conta. Então manda no grupo, tá? Que daí eu dou uma olhada lá e já corrijo para vocês, tá bom? É isso então por essa semana, ó. Um beijo para vocês, tô com saudade. Boa atividade e até semana que vem.